Meu nome é Clara Maria Santos. Tenho 16 anos e no dia 22 de outubro de 2024, morri por 7 minutos depois que meu coração parou, durante o que os médicos chamaram de parada cardíaca súbita, enquanto eu me arrumava para a escola no meu quarto. Eu estava no terceiro ano do ensino médio no Colégio São Paulo, aqui em São Paulo mesmo. Morava com minha mãe, que trabalhava em 2 empregos para nos sustentar depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos. Eu não era popular, mas tinha algumas amigas próximas. Passava a maior parte do tempo estudando porque queria entrar numa boa universidade e fazer minha mãe se orgulhar de mim. Eu acreditava em Deus, às vezes ia no grupo de jovens da igreja, mas para ser honesta, estava mais preocupada com as notas do Enem do que com minha vida espiritual. Era apenas uma adolescente normal tentando descobrir quem eu deveria ser. A próxima coisa que soube foi que estava olhando para mim mesma do teto. Minha mãe estava me balançando, gritando. Ela estava no telefone com o SAMU, chorando tanto que mal conseguia falar. Eu queria dizer a ela que estava bem, mas não conseguia. Eu estava lá, mas não estava. Vi ela tentando fazer massagem cardíaca como mostram na TV, mas não estava funcionando. Senti tanta pena dela. Ela parecia tão assustada e sozinha. Então tudo ao meu redor começou a desaparecer, como se alguém estivesse diminuindo as luzes de um palco. Mas eu não estava com medo. Senti uma paz incrível me envolver, como quando você é pequena e sua mãe te envolve num cobertor quentinho depois do banho. Quando o desaparecimento parou, eu estava em pé num lugar que não se parecia com nada que eu já tinha visto. O chão era macio como grama, mas brilhava com uma luz branca suave. Não havia prédios, nem árvores, apenas esse espaço infinito e lindo que parecia seguro e perfeito. Foi quando senti ele. Antes de vê-lo, era como se o próprio ar tivesse mudado. Como quando você entra num quarto e consegue perceber que tem alguém lá, mesmo de olhos fechados. Mas esse sentimento era muito maior que isso. Era amor, mas não o tipo de amor que eu conhecia. Era um amor tão poderoso que me fazia querer chorar, rir e cair no chão tudo ao mesmo tempo. Então ele falou, e ainda não consigo explicar como era a voz dele. Não era alta, mas preenchia tudo. Não estava só nos meus ouvidos. Estava nos meus ossos, no meu coração, em partes de mim que eu nem sabia que existiam. Clara, eu me virei e lá estava ele, Jesus. Mas ele não era como o Jesus que eu tinha visto nos vitrais da igreja ou nas figuras da minha avó. Ele era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com cabelo escuro e olhos tão cheios de vida que pareciam brilhar. Sua pele tinha um brilho, como se houvesse luz vindo de dentro dele. Quando ele sorriu para mim, senti como se eu fosse a única pessoa que já tinha importado para ele. Eu morri? Sussurrei. Ele se aproximou e pude ver que seus olhos eram da cor de águas profundas, mas pareciam ter estrelas neles. Você está aqui comigo agora, ele disse. E há coisas que preciso que você veja. Ele estendeu a mão, e quando a peguei, senti esse calor percorrer todo o meu corpo. Era como todos os bons sentimentos que já tive. Manhã de Natal, abraços da minha mãe, férias de verão, tirar nota boa numa prova que estudei muito, tudo acontecendo ao mesmo tempo. De repente, estávamos em outro lugar completamente. Estávamos em pé no que parecia uma colina, mas eu podia ver o mundo inteiro se espalhando embaixo de nós como um mapa vivo. Podia ver cidades, oceanos e montanhas, todos brilhando suavemente. O tempo está chegando, Jesus disse, e sua voz ficou mais séria. Quando eu permitirei que a escuridão cubra a terra por 3 dias, mas primeiro, darei aos meus filhos 3 sinais para ajudá-los a se preparar. Enquanto ele falava, o mundo embaixo de nós começou a se mover como se eu estivesse assistindo um filme. O primeiro sinal, ele disse, será um som. De repente eu ouvi. Era o som mais lindo que já tinha ouvido, mas também o mais poderoso. Era como música, mas mais profundo que música. Como se a própria terra estivesse cantando. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Do céu, do chão, do ar entre nós. Este som será ouvido por todas as pessoas na terra, Jesus explicou. Durará exatamente 7 minutos. Quando meu povo o ouvir, algo despertará em seus corações. Eles sentirão uma urgência de se preparar. Não apenas suas casas, mas suas almas. Observei pessoas no mundo inteiro pararem o que estavam fazendo. Algumas caíram de joelhos onde estavam. Outras olharam para o céu com admiração, mas pude ver que algumas pessoas estavam com medo, cobrindo os ouvidos, fugindo do som em vez de escutá-lo. Para que eles devem se preparar? Perguntei. Jesus olhou para mim com tanta ternura. Eles precisam perdoar, Clara. O som fará com que mágoas antigas se tornem insuportáveis. Relacionamentos quebrados vão doer como feridas novas. Este é meu espírito os chamando para fazer as pazes antes que a escuridão venha.
Vi famílias tendo conversas que evitaram por anos. Vi pessoas fazendo ligações, escrevendo cartas, aparecendo em portas que juraram nunca mais atravessar. Mas também vi outros que ignoraram o sentimento, que continuaram com raiva e amargura mesmo quando seus corações estavam partindo. O segundo sinal, Jesus continuou, serão as luzes. A cena mudou, e agora eu estava olhando para o céu noturno, mas não estava normal. Havia cores dançando nele que eu nunca tinha visto antes. Roxos profundos, dourados brilhantes e brancos prateados se movendo como cortinas no vento. Essas luzes aparecerão por 3 noites seguidas, Jesus disse. Serão visíveis de todas as partes da terra. Quando meu povo as vir, saberá que o tempo está muito próximo. Eles se reunirão em suas casas e passarão essas 3 noites em oração e preparação. Observei pessoas saírem de suas casas para olhar o céu. Crianças apontavam admiradas. Alguns adultos estavam com medo, mas outros, os que tinham escutado o som, estavam ocupados. Estavam enchendo recipientes com água, juntando velas, chamando suas famílias para voltarem para casa. E o terceiro sinal? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Jesus se virou para me olhar diretamente e vi algo em seus olhos que apertou meu peito. Era tristeza, mas também esperança. O terceiro sinal será o silêncio. Tudo ao nosso redor ficou completamente quieto. Não apenas quieto, silencioso de uma forma que parecia sobrenatural, como se até o ar tivesse parado de se mover. Por 1 hora inteira, ele disse, toda a máquina feita por mãos humanas parará de funcionar. Carros não vão ligar. Telefones vão morrer. Até a eletricidade vai pausar. Apenas os sons que eu criei, vento, água, pássaros, permanecerão. Vi acontecendo. Cidades ficaram completamente silenciosas. Pessoas saíram de prédios confusas e assustadas. Semáforos apagaram. Telas de celular ficaram pretas. Mas naquele silêncio, algo lindo aconteceu. Pessoas começaram a conversar umas com as outras. Conversar de verdade. Vizinhos que não se falavam há anos de repente estavam tendo conversas. Famílias se reuniram sem distrações. Quando o silêncio acabar, Jesus disse, meu povo terá exatamente 24 horas antes que os 3 dias de escuridão comecem. Por que escuridão? Perguntei. E minha voz saiu menor do que eu queria. Jesus se ajoelhou para ficarmos olho no olho. Porque o mundo esqueceu como ficar quieto comigo. Eles preenchem cada momento com barulho, luzes e distrações. Adoram seus aparelhos mais do que me adoram. Por 3 dias, removerei tudo que puxa a atenção deles do que realmente importa. Ele me mostrou como seria. Escuridão tão completa que velas e fogueiras eram a única luz. Sem eletricidade em lugar nenhum, sem internet, sem TV, sem telefones, apenas famílias sentadas juntas, conversando, orando, lembrando como ser humano. Aqueles que prepararam seus corações não terão medo, Jesus disse. Usarão esse tempo para se aproximar de mim e uns dos outros. Descobrirão que não precisam de todas as coisas que pensavam precisar para ser felizes. Mas também vi o outro lado. Pessoas que não tinham se preparado, que ignoraram todos os 3 sinais. Estavam em pânico. Algumas tentavam arrombar lojas. Outras brigavam pelo pouco que tinham. A escuridão que deveria trazer paz tinha se tornado o pior pesadelo delas porque não sabiam como ficar quietas. Senhor, disse, e comecei a chorar. Por que está me mostrando isso? Sou apenas uma criança. Ninguém vai acreditar em mim. Jesus se aproximou e enxugou as lágrimas do meu rosto. Clara, você acha que te escolhi por acaso? Você tem algo que muitos adultos perderam. Ainda acredita em coisas que não pode ver. Seu coração ainda é macio o suficiente para ouvir minha voz. Então ele me mostrou algo que partiu meu coração. Vi minha mãe sentada ao lado da minha cama de hospital, segurando minha mão. Máquinas apitavam ao meu redor, mas os números não eram bons. Um médico estava falando baixinho com ela, e pude ver pelo rosto dele que estava dizendo para ela se preparar para o pior. Não quero voltar, disse, e quis dizer com tudo o que havia em mim. Estar com Jesus era como chegar em casa num lugar que sentia falta a vida toda sem saber. Por favor, não posso ficar aqui? Jesus se levantou e me deu o abraço mais caloroso e seguro que já senti. Sei que você está cansada, pequena. Sei que o mundo é difícil, especialmente para alguém da sua idade. Mas sua mãe precisa de você, e eu preciso que você conte às pessoas o que viu. Mas e se elas não acreditarem em mim? E se pensarem que estou inventando? Ele me abraçou mais forte. Algumas vão acreditar, outras não. Mas essa não é sua preocupação. Seu trabalho é plantar a semente. Eu cuido de fazê-la crescer. Olhei de volta para a terra, para minha mãe chorando sobre meu corpo. Vou te ver de novo? Toda vez que você orar, estarei lá. Ele disse. Toda vez que escolher bondade em vez de raiva,
Toda vez que perdoar em vez de guardar rancor, toda vez que ajudar alguém que está sofrendo, estarei bem ali com você. E quando sua hora real chegar, muitos anos a partir de agora, estarei esperando. Ele beijou o topo da minha cabeça. E senti um amor tão avassalador que pensei que poderia desaparecer nele. Agora vá, ele sussurrou. Conte a eles o que viu. Ajude-os a preparar seus corações. E Clara, não tenha medo. Estou no controle de tudo que está por vir. A próxima coisa que soube foi que estava sendo puxada para longe dele. E lutei contra isso com tudo que tinha. Não queria deixar aquele amor, aquela paz, aquela sensação perfeita de pertencer. Mas então ouvi a voz da minha mãe longe, mas ficando mais clara. Por favor, filha. Por favor, volte para mim. Não consigo fazer isso sem você. Ofeguei tão forte que doeu. As luzes do hospital eram tão brilhantes que tive que fechar os olhos. Havia máquinas por toda parte apitando e zumbindo. Um médico estava debruçado sobre mim com a expressão mais chocada que já vi. Isso é impossível, ele sussurrou para uma enfermeira. Ela ficou sem batimentos por 37 minutos. Deveria ter dano cerebral. Deveria ter. Isso não faz sentido. Minha mãe agarrou minha mão e começou a chorar tão forte que estava tremendo. Ai, Clara. Ai, minha filha. Pensei que tinha te perdido para sempre. Tentei falar, mas minha garganta estava muito seca. Finalmente consegui sussurrar. Mãe, eu o vi. Vi Jesus. Ela apenas me segurou e chorou. Os médicos me mantiveram no hospital por uma semana, fazendo exame após exame. Não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Meu coração estava perfeitamente bem. Meus exames cerebrais estavam normais. Chamaram de milagre. Mas eu sabia o que realmente era. Era Jesus me dando uma segunda chance e uma missão. Quando finalmente contei para minha mãe tudo o que tinha visto, ela apenas escutou em silêncio. Quando terminei, ela ficou quieta por muito tempo. Então disse: Querida, tenho sentido algo estranho ultimamente, como se precisasse começar a me preparar para algo, mas não sabia o quê. Agora acho que sei. Isso foi há 6 meses. Desde então, tenho compartilhado minha história com qualquer um que queira ouvir. Algumas crianças na escola acham que sou estranha agora. Alguns adultos ficam chateados como se eu estivesse tentando assustá-los. Mas outros escutam com lágrimas nos olhos porque sentem também. Sentem algo chegando. Mudei muito desde que aconteceu. As coisas que costumavam me estressar, notas, popularidade, que universidade vou conseguir entrar, nada disso parece tão importante agora. Passo mais tempo com minha mãe. Sou mais gentil com as crianças na escola que não têm amigos. Oro todo dia, não porque tenho que orar, mas porque quero falar com Jesus de novo. Fico pensando naqueles 3 sinais. O som que durará 7 minutos, as luzes no céu por 3 noites, o silêncio por 1 hora. Não sei quando vai acontecer, mas sei que vai. E quando acontecer, quero estar pronta. Quero que todo mundo esteja pronto. Se você está ouvindo isso, por favor, não pense que sou apenas uma adolescente louca inventando coisas. Sei como soa, mas também sei o que vivi. Segurei a mão de Jesus. Senti seu amor. Vi o que está por vir. Os 3 dias de escuridão não são para nos punir. São para nos salvar. Para nos ajudar a lembrar do que realmente importa. Para nos trazer de volta a Deus quando ficamos tão distraídos com todo o resto. Você pode começar a se preparar agora. E não falo apenas de estocar comida e velas, embora isso também seja importante. Falo de preparar seu coração. Perdoe as pessoas que te machucaram, mesmo que não mereçam. Diga à sua família que os ama, mesmo que pareça estranho. Ore mesmo que não saiba como. Leia a Bíblia mesmo que nunca tenha aberto uma antes. E quando você ouvir aquele som lindo e poderoso do céu, não tenha medo. Não é o fim do mundo. É Jesus chamando seus filhos de volta para ele. Eu morri por 7 minutos e voltei para contar isso a vocês. O céu é real. Jesus é real. E ele os ama mais do que vocês podem imaginar. Ele os ama o suficiente para avisar sobre o que está por vir para que possam estar prontos. A pergunta não é se vocês acreditam em mim. A pergunta é: o que vocês vão fazer a respeito? Porque quando aquele som vier, quando aquelas luzes aparecerem, quando o silêncio cair, será tarde demais para preparar seu coração. Mas não é tarde demais agora. Agora mesmo, neste momento, vocês podem escolher escutar. Podem escolher se preparar. Podem escolher voltar para casa para aquele que tem esperado por vocês a vida inteira. Não esperem. Por favor, não esperem. Porque eu vi o que está por vir e vi o amor dele. E quero que todo mundo esteja pronto. Desde que voltei, minha vida mudou completamente. Não é só que quase morri, é que vi o que está do outro lado. E agora vivo sabendo que tudo aqui é temporário. Minha mãe notou a diferença imediatamente. Ela disse que meus olhos mudaram, que há uma paz neles que não existia antes. E ela está certa.
Mesmo quando as coisas ficam difíceis, quando tenho problemas na escola ou quando sinto saudade do meu pai, há uma parte de mim que permanece calma porque sei que Jesus está comigo. Nos primeiros dias depois que saí do hospital, eu não conseguia parar de pensar nos 3 sinais. Acordava de madrugada imaginando como seria ouvir aquele som celestial. Ficava olhando para o céu à noite, me perguntando quando as luzes apareceriam. Minha mãe se preocupava porque eu parecia obcecada, mas não era obsessão, era urgência. Era como se houvesse um relógio invisível fazendo tic-tac dentro de mim, me lembrando que o tempo estava passando. Comecei a compartilhar minha história devagar. Primeiro com minha melhor amiga, Júlia. Ela me conhece desde os 7 anos, então sabia que eu não estava inventando. Quando terminei de contar, ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: Clara, minha avó sempre falava sobre os últimos tempos. Ela dizia que Deus enviaria sinais para preparar seu povo. Acho que você viu esses sinais. A reação de Júlia me deu coragem para contar para outras pessoas. Falei com alguns colegas da escola, com minha professora de história, que sempre foi muito religiosa, e com o pastor da nossa igreja. As reações foram variadas. Alguns me olhavam como se eu tivesse perdido a cabeça. Outros ficavam fascinados, fazendo 1000 perguntas. Mas os que mais me marcaram foram aqueles que começaram a chorar quando eu falava sobre o amor de Jesus. Uma dessas pessoas foi a Dona Francisca, uma senhora de 70 anos que mora na nossa rua. Quando contei para ela sobre minha experiência, ela segurou minhas mãos e disse: Filha, há 3 meses tenho tido sonhos estranhos. Sonho com uma escuridão que vem, mas não é uma escuridão má. É como se fosse um abraço de Deus. Acordo sempre com vontade de orar e de me preparar para algo, mas não sabia o quê. Agora entendo. Foi através da Dona Francisca que conheci outras pessoas que estavam tendo experiências similares. Ela me apresentou a um grupo de oração que se reunia na casa dela toda quinta-feira. Eram pessoas de todas as idades, jovens, adultos, idosos, que sentiam que algo grande estava para acontecer. Quando compartilhei minha visão com eles, foi como se uma peça do quebra-cabeças se encaixasse. Um jovem chamado Pedro, de 23 anos, contou que há meses vinha tendo sonhos com um som vindo do céu. No sonho, todo mundo para o que está fazendo e olha para cima. Algumas pessoas ficam com medo, mas outras, como eu, sentem uma paz inexplicável. Uma mãe de família, a Carla, disse que seus filhos pequenos tinham começado a desenhar luzes coloridas no céu sem que ninguém pedisse. Eles dizem que é Jesus mandando recados. Ela explicou. O grupo de oração se tornou minha segunda família. Lá eu podia falar livremente sobre o que vi sem medo de julgamento. Começamos a estudar a Bíblia juntos, procurando passagens que falassem sobre os últimos tempos. Descobrimos tantas coisas que nunca tínhamos notado antes. Em Joel 2:30-31, está escrito: Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus 24:29, Jesus mesmo fala sobre sinais no céu antes da sua volta. Mas não eram apenas as escrituras que confirmavam o que eu tinha visto. Começamos a notar coisas estranhas acontecendo ao nosso redor. Animais se comportando de forma diferente. Pássaros voando em formações incomuns. Cães uivando sem motivo aparente. O clima estava mais instável que o normal, com tempestades surgindo do nada e céus que mudavam de cor de forma inexplicável. Minha mãe, que inicialmente estava preocupada com minha obsessão, começou a prestar atenção nessas coisas também. Uma noite, ela veio ao meu quarto e disse: Clara, hoje no trabalho uma colega me contou que o filho dela, de apenas 4 anos, acordou no meio da noite dizendo que Jesus ia mandar um barulho bonito do céu. Ela nunca ensinou essas coisas para ele. Como uma criança tão pequena saberia disso? Foi então que percebemos que não estávamos sozinhas. Deus estava falando com pessoas em todos os lugares, preparando corações para o que estava por vir. Crianças pequenas, que ainda não tinham suas mentes contaminadas pelo ceticismo do mundo adulto, estavam recebendo sonhos e visões. Idosos, que tinham vivido o suficiente para reconhecer a voz de Deus, estavam sentindo a urgência de se preparar. Decidimos começar um grupo de preparação em nossa igreja. Não era sobre estocar comida ou construir abrigos, embora reconhecêssemos que isso também era importante. Era sobre preparar nossos corações e nossas famílias espiritualmente. Ensinávamos as pessoas a orar, a perdoar, a se reconciliar com parentes distantes. Organizávamos jejuns coletivos e vigílias de oração. O pastor da nossa igreja, inicialmente cético, começou a apoiar nossos esforços depois que sua própria esposa teve um sonho sobre os 3 dias de escuridão. Não posso mais ignorar, ele disse durante um culto. Há sinais demais, testemunhos demais. Precisamos nos preparar como igreja, como família de Deus.
Mas nem todo mundo estava receptivo. Alguns membros da igreja achavam que estávamos sendo alarmistas. Diziam que Deus não funcionava mais assim, que os tempos dos milagres e das visões tinham passado. Alguns até saíram da igreja dizendo que estávamos assustando as crianças com histórias de terror. Isso me entristecia profundamente. Como as pessoas podiam rejeitar uma mensagem de amor e preparação? Como podiam fechar os ouvidos quando Deus estava claramente falando? Foi numa dessas noites de tristeza que Jesus apareceu para mim novamente. Não foi uma experiência de quase morte desta vez. Eu estava orando no meu quarto quando senti aquela presença familiar. A temperatura do ar mudou. Ficou mais quente, mais acolhedora. E então ouvi sua voz, suave, mas clara. Clara, não se entristeça por aqueles que não conseguem ouvir ainda. Meu pai está chamando muitos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Continue plantando sementes. Algumas cairão em terra boa. Essa segunda visita de Jesus me fortaleceu imensamente. Percebi que minha missão não era converter todo mundo, mas sim ser fiel ao que tinha visto e ouvido. Continuei compartilhando minha história, mas agora com menos ansiedade sobre as reações das pessoas. Foi durante esse período que algo extraordinário aconteceu. Eu estava dando meu testemunho numa igreja em outra cidade quando uma mulher na plateia se levantou e disse: "Eu também morri e voltei. Vi a mesma coisa que ela." Era uma enfermeira de 45 anos chamada Patrícia, que tinha tido uma experiência de quase morte durante uma cirurgia 3 anos antes. Ela nunca tinha contado para ninguém porque achava que não iam acreditar. Patrícia descreveu exatamente os mesmos 3 sinais que eu tinha visto. O som de 7 minutos, as luzes por 3 noites, o silêncio de 1 hora. Mas ela tinha visto detalhes que eu não tinha visto. Durante os 3 dias de escuridão, ela viu pessoas sendo protegidas por anjos. Famílias que tinham se preparado espiritualmente estavam cercadas por uma luz suave que as protegia do medo e do desespero. As crianças não terão medo, ela disse. Jesus me mostrou que as crianças que conhecem seu amor vão, na verdade, ficar empolgadas durante a escuridão. Para elas, será como um acampamento especial com Jesus. Isso me emocionou profundamente, porque lembrei de como me senti segura e amada na presença dele. A partir daquele encontro com Patrícia, começamos a nos conectar com outras pessoas que tinham tido experiências similares. Descobrimos que havia uma rede crescente de pessoas ao redor do mundo que estavam recebendo a mesma mensagem. Não era apenas no Brasil. Havia relatos vindos dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Ásia. Deus estava preparando seu povo globalmente. Uma das coisas que mais me impressionava era como as crianças estavam sendo usadas como mensageiras. Conheci uma menina de 8 anos em Recife que tinha tido uma visão quase idêntica à minha. Um menino de 10 anos no Rio Grande do Sul estava desenhando os 3 sinais sem nunca ter ouvido falar deles antes. Era como se Deus estivesse escolhendo especificamente as crianças porque nossos corações ainda eram puros o suficiente para receber sua mensagem sem questionamentos. Minha mãe se tornou uma das maiores apoiadoras do meu ministério. Ela começou a organizar encontros em nossa casa para mães que queriam preparar suas famílias. Ensinava técnicas práticas de preparação, como estocar água e alimentos não perecíveis, como criar um ambiente calmo durante uma crise. Mas sempre enfatizava que a preparação espiritual era muito mais importante. Vocês podem ter toda a comida do mundo, ela dizia para as outras mães, mas se seus corações não estiverem em paz com Deus, os 3 dias serão aterrorizantes. Mas se vocês confiarem em Jesus, mesmo que não tenham nada material, Ele cuidará de vocês. Foi incrível ver como nossa pequena comunidade começou a se transformar. Vizinhos que mal se cumprimentavam antes começaram a se visitar regularmente. Famílias que estavam brigadas há anos se reconciliaram. A Dona Francisca organizou um mutirão para ajudar idosos da região a se preparar, tanto espiritualmente quanto praticamente. Mas talvez a transformação mais linda tenha sido na minha própria família. Meu pai, que nos havia abandonado quando eu tinha 12 anos, apareceu na nossa porta um dia. Ele tinha ouvido sobre minha experiência através de parentes e queria conversar. Inicialmente senti raiva. Como ele podia aparecer agora, depois de anos de abandono? Mas então lembrei das palavras de Jesus sobre perdão. Lembrei de como ele me disse que o som celestial faria com que relacionamentos quebrados doessem como feridas novas, forçando as pessoas a buscar reconciliação. Percebi que meu pai estava ali porque Deus estava preparando nossos corações. A conversa foi difícil. Ele chorou, pediu perdão, explicou que tinha saído porque não conseguia lidar com as pressões da vida. Não foi fácil perdoar, mas quando o fiz, senti uma paz imensa tomar conta de mim. Era como se um peso que eu carregava há anos tivesse sido tirado dos meus ombros. Meu pai começou a frequentar nosso grupo de oração. Ele disse que queria estar preparado para os tempos que estavam por vir, mas mais importante,
Queria reconquistar a confiança da sua família. Ver meus pais se reconciliando foi um dos maiores milagres que presenciei. Hoje, 8 meses depois da minha experiência, nossa pequena comunidade se tornou um exemplo para outras cidades. Recebemos visitas de pastores e líderes de todo o país que querem entender como nos preparar adequadamente. Não somos perfeitos, ainda temos nossos problemas e dificuldades, mas há uma unidade e um amor entre nós que não existia antes. Continuo tendo sonhos ocasionais onde Jesus me mostra mais detalhes sobre o que está por vir. Ele me mostrou que durante os 3 dias de escuridão, as pessoas que se prepararam espiritualmente vão experimentar uma intimidade com Deus como nunca tiveram antes. Será um tempo de cura, de revelação, de crescimento espiritual profundo. Não tenham medo da escuridão, ele me disse num desses sonhos. Ela é necessária para que vocês vejam minha luz com clareza. Quando tudo que é artificial for removido, quando todas as distrações cessarem, finalmente poderão ouvir minha voz como ela realmente é. Ainda não sei quando os 3 sinais vão acontecer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos. Mas sei que vai acontecer. E sei que quando acontecer, estaremos prontos. Não apenas eu e minha família, mas toda a nossa comunidade de fé que tem se preparado com amor e dedicação. Se você está lendo isso e sente um chamado em seu coração, não ignore. Comece a se preparar hoje. Perdoe quem precisa ser perdoado. Reconcilie-se com sua família. Busque a Deus em oração. Estude sua palavra. E principalmente não tenha medo. O que está por vir não é destruição para aqueles que amam a Jesus. É libertação, é volta para casa, é o início de algo glorioso que durará para sempre. Eu morri e voltei para contar isso a vocês. Jesus está voltando e Ele quer que todos estejam prontos. A pergunta não é se você acredita em mim, mas se você vai fazer algo a respeito. Porque quando aquele som celestial ecoar pelos céus, quando as luzes começarem a dançar na escuridão, quando o silêncio cobrir a terra, será tarde demais para preparar seu coração. Mas agora, neste momento, ainda há tempo. Use-o sabiamente.